Lucas, eu acho que é Lucas. Como é que eu faço para ser abençoado? Isso é para tudo na sua vida, é assim, pessoal. Quer ver? Presta bem atenção. Olha o que Deus está falando aqui. Deixa eu ver se é Lucas ou é Mateus. Um dos dois. Presta atenção aí, nós viemos também para cá ontem, fizemos uma oração aqui por todos, em nome de Jesus, pessoal. A gente não podemos deixar de orar nem de buscar Deus. Essa semana todinha aí, eu preguei sobre o seguinte, sobre que não devemos seguir a Jesus de longe. O que é seguir Jesus de longe? A pessoa está muito longe da palavra, a pessoa não ora, não busca Deus, não podemos, nós temos que se aproximar. E às vezes parece que é tão fácil, mas quando a gente fala assim, né, parece que é tão fácil se aproximar, não é não. Há uma luta do império das trevas para tentar impedir você de orar, impedir você de vir na igreja, impedir você de buscar Deus, impedir a pessoa de ouvir a palavra. Ele batalha para tentar afastar a gente de Jesus, porque ele sabe que quanto mais você se aproximar da palavra, mais firme você vai ficando, mais fé você vai ter, e quanto mais fé você vai ter, mais você vence as batalhas. Aquele que se levanta contra a sua vida, vai ficando mais difícil para o inimigo derrotar você, porque você está sendo ensinado, estruturado no Evangelho de Cristo, que é a rocha. Eu já preguei sobre isso aqui, né? Aquele que edifica sua casa na areia e aquele que edifica sua casa na rocha. Aquele que edifica a casa na areia é aqueles que vão para o lado de religiosidade, entendeu? Revelação, coisa que não tem nada a ver com Deus. E o que edifica a casa na rocha é aqueles que vêm para a palavra. Se ouve a palavra, se ora, você determina ali em nome de Jesus, e aquele mal sai da sua vida e você vence. Porque nós vencemos, pessoal, é pela fé. Até a Bíblia diz o seguinte: o meu justo, ele viverá da fé, né? Se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. E a Bíblia diz também, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que a gente precisa para ser abençoado vem da fé. E a fé vem quando a gente ouve. A gente não pode deixar de ouvir, não podemos deixar de buscar a Deus, de orar. A mesma coisa é a oração. Tem pessoas que pensam que Deus não ouve sua oração, que você está orando à toa, entendeu? Pessoal, presta bem atenção. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Só tem duas coisas que podem impedir a oração de uma pessoa. Duas coisas. Não tem outra. Uma é se ela não crê. Tudo é possível ao que crê. Qual é a outra? Se ela estiver em pecado, se ela estiver numa desobediência a Deus, tem que acertar com Deus. A gente que é cristão, a gente tem que viver uma vida certinha, pessoal. A gente não é mais santo do que todo mundo, mas a gente tem que viver uma vida certinha. Aquilo que Deus está falando para você consertar, a gente não podemos ficar resistindo a Deus de consertar, não. Quando a gente vem para a palavra, para a presença de Deus, às vezes a gente vem todo torto, todo errado, mas Deus vai, conforme você vai ouvindo e vai entendendo que aquilo ali Deus não aprova, você vai pedindo força a Deus para consertar. Eu, quando eu vim para a presença de Deus, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu mentia, eu dava calote nos outros. Você está entendendo? Lá em casa, tudo nosso lá era gato. A internet era gato, a luz era gato, tudo nosso era gato.
E a gente, meu esposo trabalhava, de carteira assinada, tudo direitinho, mas a gente queria economizar, então a gente preferia ficar no gato. Você entendeu? A gente preferia gatonete. A nossa internet lá era assim, tudo clandestino. E aí, pastor? E aí, quando eu comecei a ouvir a palavra, que Jesus falou que isso está errado, que não era para me viver dessa maneira, eu fui mudando o meu estilo de vida. Aquilo que estava errado, eu fui consertando. Hoje eu sou a melhor pessoa do mundo? Não, mas mesmo sem meu esposo estar aqui, a minha conta de luz eu pago direitinho, a internet daqui eu pago direitinho. Um com uma mão fala, faz, a outra não deve nem falar, né? Porque isso também é com a minha pensão que eu recebo, que eu pago. Mas até a internet lá da minha mãe eu pago. E não é negócio de nada clandestino. Às vezes ela gosta de ver o filmezinho dela, entendeu? Então, a gente tem que andar direitinho. Outro dia eu estava aqui de manhã na igreja, quem chegou ali chamando lá em casa, Natasha? Tu lembra que estava a Rosângela, o pessoal todinho? Quem estava chamando lá no portão, perguntando quem morava aqui? Não foi? O cara me chamando lá, quem mora ali? Aí tal, chamou. Aí Natasha foi lá, atendeu, ia atender ele. Falei, gente, espera aí só um minutinho, deixa eu ir lá atender esse pessoal. E eu desci daqui, fui lá, que às vezes deixar a menina resolver as coisas, né? Aí eu falei, pode falar, meu filho, eu sou responsável pelo relógio, porque ele estava olhando o relógio. Ah, não, porque aqui tem um nome aqui, Francisco Mota da Silva. Eu falei, pois é, esse relógio aí, né, quando a gente já veio para cá, mas esse relógio não está mais ativo, já foi cancelado. O relógio daqui agora é esse, está no meu nome, Fabiano Rodrigues Calixto, e tal. Algum problema no relógio e tal? Não, que estava aqui um pedido aqui para ativar o relógio. Eu falei, não, eu não pedi para ativar nada não, eu tenho que ter outro relógio aqui. Aí ele foi lá, olhou, tá bom senhora, obrigada, tá, foi embora. Você está entendendo o que é você não ter nada do diabo? Você já pensou que papelão, se tivesse alguma coisa errada, no meio do culto? Você está entendendo? Porque o diabo faz isso para te envergonhar. Aí joga na sua cara e tudo. Querendo pregar para mim. Pensando que eu não sei que lá, até gato é. Gente, ser séria, a gente que carrega o nome de cristão, a gente tem que consertar a nossa vida com Deus. Você entendeu? Por isso que eu fui lá e falei, pode falar, responsável sou eu. Mas por quê? Porque eu sei que eu não estou devendo nada. A conta está em dia, pode falar o que ele quiser. Ele está no meu nome. Glória a Deus. A internet também, ninguém pode falar nada, está pago. Ninguém pode chegar aqui, a gente vai cortar o fio porque não pagou. Não, irmão. Você entendeu? Até na minha mãe lá está no meu nome. Não tem problema de chegarem lá, tá, a filha não pagou, não está cortando aqui. Não tem como fazer isso. A gente tem que andar certinho. Porque às vezes tem coisas, pessoal, que Deus fala com a gente resiste a Deus, a gente fica arrumando desculpa. Não, por causa disso, cara, irmão, não faça isso com Deus. Quando eu fui para a igreja, eu sofri no começo, mas eu mudei. Falei, não. Se você não se esforçar, você não muda. Você vai ficar toda a vida naquele erro. A verdade é essa. Você está entendendo? Eu falei, não, tem que mudar. E eu cheguei lá e falei para o pastor, pastor, o senhor pregou sobre isso aí, sobre a palavra de Deus, né, que os roubadores não herdarão o reino do céu, tal. E lá em casa, a minha luz é gato. E eu percebi que eu estou vivendo errado, mas eu queria sair dessa situação, mas eu não estou em condições. Mas, irmão, não estava em condições porque o meu marido estava fora de casa. Naquela época ele começou a usar droga, saiu de casa. Eu não tinha nenhuma fonte de renda, nada. Em Bolsa Família, nada. Como é que é esse negócio aí de auxílio? Não existia isso. Pensão. Mas só mandar a pensão da criança, não dava nada. Nem eu botei ele na justiça. Eu vivia pela fé. O pessoal lá na igreja que juntava as coisas lá para mim naquela época. Então eu realmente não tinha condições nenhuma de legalizar aquilo ali, porque eu não tinha renda nenhuma. Mas se eu tivesse, a primeira coisa que eu fiz foi regularizar a minha vida com Deus. Então a gente tem que entender isso, senão você fica certas coisas presas na vida da pessoa, daqui a pouco você está botando a culpa na igreja, no pastor,
Poxa, mas estou lá tanto tempo, mas por que isso está acontecendo? Mas por que não está dando certo? Por que a pastora prega que a gente vai ser abençoada, a gente não é? Mas você tem que analisar a sua vida. Às vezes Deus já falou com você uma vez, já usou outro pastor, outra pastora. Está entendendo? Que às vezes acontece isso. Deus vê que você não ouve mais seu pastor, ele vai usar a boca de outro pastor falar a mesma coisa. Você não vai dizer que é um complô, né, contra você. Não é um complô, é o Espírito Santo confirmando que Ele quer que você se conserte. Glória a Deus, e assim a gente vai indo. Amém? Então, a gente precisa levar uma vida de cristão, de cristã. Aquilo que Ele está falando, não, vou consertar. E aí sim, você vai ser muito abençoado. Glória a Deus. Não é de uma vez, não. Ah, vou consertar tudo uma vez. Não, não. É aquilo que Ele vai falando, mas porque você vai se esforçando. Se você não se esforçar, você nunca vai sair daquele erro. Aquilo vai te prender, sabe? É como se fosse... Já viu assim, isso não é um bom exemplo, não, pessoal. Nem quero que vocês sigam esse exemplo, tá? Porque lá em casa hoje em dia não tem isso. Não tem. Eu e menina lá, a gente não tem isso, não. Negócio de jogo, não. Mas antigamente, quando a gente era do mundo, a gente jogava um jogo lá, videogame, né? Você já ouviu falar no Goro? No Goro, um jogo que tem. É da onde que é o Goro, Natália? Mortal Kombat, né? Você já viu o Goro, que é um bicho que tem... É assim mesmo que é o pecado. Então você é cheio de braço. Se você não se esforçar, aqueles braços te prendem. Você não consegue sair daquele erro. Tá entendendo? Troço de quando você solta de cima, o outro de baixo está segurando. Assim é o pecado. Então, se você não se esforçar, você não vai conseguir sair dali. E o inimigo, ele sempre vai botar uma desculpa. Não, mas é porque não sei o quê. Ah, mas é porque não sei o quê. Vai você indo, vai você indo. Aí olha o tempo que você já está nesse erro. Entendeu? Então a gente tem que pedir força a Deus e se consertar. Ah, gente, olha, eu vou te falar um negócio para você. Eu até hoje eu sou assim. A palavra de Deus corrige a gente. Quem me corrige também. Deus corrige aquele que Ele ama. Mas eu não gosto de ser corrigido mais uma vez. Gosto não. O pastor fica toda hora falando a mesma coisa, eu não gosto. Eu fico até com vergonha, eu fico diante de Deus. Eu falo, poxa, mas de novo. Ah, não, tem que parar com isso. Aí eu me conserto com Deus, aí chego lá e sento. Agora aquele lá não tem mais, essa correção, só se for outra. Entendeu? Eu sou assim, eu não gosto de ficar sendo chamada a atenção assim. Não é do pastor, não, pelo Espírito Santo várias vezes. Porque dá uma impressão de filho teimoso, desobediente. Entendeu? Porque aquele filho que toda hora você tem que falar com ele. Fulano, mas eu já falei para você não fazer isso aí. Tá, mãe, desculpa. No outro dia tá lá de novo. Aí fulano, mas eu já falei para você 3 vezes. Ih, eu esqueci. Tá, você tá entendendo? Eu não quero ser assim com Deus. Toda hora Jesus, eu não. Eu nessa parte, desde quando eu conheci Jesus, eu sempre fui assim. E eu não sou assim só com Jesus, não. Eu sou assim até com as pessoas, não é, Natasha? Não falei com você outro dia? Eu falei, se a pessoa ia me chamar a atenção de uma coisa uma vez, eu não faço mais, procuro não fazer mais. Ah, a pessoa não gostou, chamou a atenção, eu evito o máximo. Isso até é um problema para mim. Às vezes é. Por quê? Porque às vezes o pastor, a Bíblia diz que o pastor, o Pedro pregava a mesma mensagem até 30 vezes, não é isso? E às vezes tem pessoas que eu já dei conselho uma vez, já dei 2, já dei 3. Estou falando um conselho não é aqui no altar não, já fui diretamente na pessoa que Deus mandou. E a pessoa não ouviu. E às vezes eu não gosto de ficar falando mais. Eu prefiro, eu vou orar, já falei várias vezes, a pessoa não aceitou, e às vezes eu sou até puxada a orelha disso. Num dia desse aí, meu pastor pregou a palavra que às vezes a gente tem que insistir para poder tentar ajudar a pessoa, mas eu não sou muito assim, desse jeito. E eu, por mim, falaria uma vez, a pessoa, não que é para fazer mal a pessoa, não, que às vezes a pessoa até te trata mal e você tentar ajudar ela, já aconteceu isso comigo. Às vezes você está falando para tentar tirar a pessoa do pecado, você está falando para tentar tirar a pessoa do buraco, você está vendo que tem coisas na vida da pessoa que não está andando por causa daquele erro. Mas se você tentar mostrar, você depois sai como errado ainda. O problema é esse, entendeu? Aí é um jeito meu que eu tenho, eu não gosto muito
Não é porque você não gosta de ser corrigido, nós precisamos ser, mas eu não gosto de ficar sendo chamada a atenção naquela mesma coisa toda a vida, não gosto. Então, aqui no livro de... Gente, vamos ver lá como que acontece o milagre, ó, quer ver? Ó, presta bem atenção. Mateus, não é Lucas não, pessoal, Mateus. Olha só, vamos lá. O ruim, pessoal, quando a gente está no erro com Deus, é que aquilo ali fica cobrando a gente. Já reparou? Aquilo fica martelando na nossa cabeça. É muito ruim você andar assim, é horrível. É tão bom você andar com a tua mente tranquila. Poxa, graças a Deus, não estou perfeita, mas estou bem com Deus, consertando aos pouquinhos. Enquanto Jesus chegar e ver você consertando aos pouquinhos, tá bom, você só não pode parar de consertar. Ah, não, dá. E começamos a dar um tom de desculpa. Você parou ali. Entendeu? Perfeito, mas não vamos ser. Tem muita coisa na minha vida para me consertar ainda, mas eu estou lutando. É que nem meu pastor falou, cada dia que eu sei de um negocinho, eu vou lá e tu começa a querer eliminar umzinho daqui, eliminar. Agora, se você parar e se conformar com o pecado, aí não é legal, pessoal. Não, depois Jesus entende, aí esse que é o problema. Entendeu? Porque ele não entende. A gente tem que entender que tem que se consertar. Glória a Deus. Então, é o que eu estava falando, só existem duas coisas que podem atrapalhar uma resposta de oração. Uma é o pecado e a outra é que se você não crê, você tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Então, esse homem aqui, ele estava precisando de um milagre. Vamos lá. E o que ele fez? Lá no Mateus, né? Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Olha o que está escrito aqui, ó. Ele está dizendo assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, presta bem atenção, o cara estava coberto de lepra, ele estava passando uma situação muito séria. E às vezes, pessoal, entenda bem, às vezes não é lepra, às vezes é um problema na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não está com uma lepra, mas está com um problema sério no seu casamento, está com uma situação séria, financeira ou até espiritual. A pessoa sente. Porque deixa eu te explicar um negócio, quando a pessoa cai no pecado, ela enfraquece, sabia? Ela enfraquece, ela perde as forças de ir para a igreja, perde as forças de orar. Ela mesmo não entende que ela está andando assim, mas é porque você está preso em alguma coisa. Aquilo ali tira as tuas forças. Então, às vezes, até isso, não é uma lepra, mas você sente que você não está com aquele desempenho que você era antes com Deus. Você tenta voltar, mas não consegue, para ter uma coisa te segurando. Porque a palavra de Deus diz que quem comete pecado é escravo, ele prende você. Você quer sair, mas ele fica te segurando. Então, seja lá o que for que esteja acontecendo na vida da pessoa, o primeiro passo é você ir até Jesus para resolver esse problema. E o que é ir até Jesus? É ir para a palavra. Mas você ir para a palavra, você tem que ir para a palavra. Jesus é verbo, não é? Então, eu tenho que ir disposta a me render a Jesus. Também não adianta eu ir para a palavra discutir com Jesus. Não, mas isso aí está errado. Não adianta. Você tem que ir disposta a aceitar o que Deus está falando. Então, esse homem aqui, o que ele fez? E veio um leproso e adorou, dizendo, olha o que ele disse, presta bem atenção, pessoal. E adorou, dizendo, se quiseres, bem pode limpar-me, bem pode tornar-me limpo. Sim ou não? Ele falou para Jesus, se você quiser,
bem o Senhor pode me limpar. Aí vamos lá, é uma lepra, né? Mas se o Senhor quiser, bem que o Senhor pode me perdoar, pode me limpar também dos meus pecados. Tem muitas pessoas que se sentem, pastor, é tanto erro que eu dei, mas você pode pedir a Jesus: Senhor, me limpa desse pecado, me limpa dessa situação que vira e mexe eu estou fazendo aquilo ali. Ou então tiro da minha vida essa doença, ou esse problema que está, um monte, né, que está na tua frente. Só Deus sabe qual é o monte que está na tua frente. E às vezes nós temos sonhos, nós temos propósito, nós temos projeto, e os projetos ainda não saíram do papel. Está só no seu sonho. Mas por quê? Porque tem um monte, alguma coisa na sua frente impedindo você de alcançar as suas bênçãos. Aí você tem que pedir a Deus: Senhor, tira isso da minha vida, o empecilho que está me atrapalhando. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó: se quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Vamos dar uma paradinha aqui. Não depende de Jesus o seu milagre, não, pessoal. Milagre na nossa vida depende da gente. É claro que Jesus quer te abençoar. Jesus ainda falou para ele: eu quero. Claro, você tá limpo. Então não depende de Deus. Tem coisas que Deus já te falou. Vamos supor assim um exemplo. O Naamã não queria ser limpo também da lepra, sim ou não? Queria, não queria? Ele foi lá no profeta. O profeta falou para ele o que ele tinha que fazer para ser limpo. Vai lá, o profeta mandou o obreiro falar para ele: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e sua carne será purificada. Desde o momento que Jesus já deu o recado na mão, estava dependendo de quem? De Deus ou dele? Dele. Deus já tinha falado para ele que ele tinha que fazer. Agora a responsabilidade da cura dele era de quem? Dele. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, Deus está falando para você que você tem que fazer. Nem naquela mensagem, no seu coração vem certinho aquilo que Deus mostra a você certinho que Ele está falando com você. Até quando você está certo, até quando você tem que orar um pouquinho mais, até quando você está errado. Aí vem para você se consertar com Deus, você lembra certinho daquele erro. Só você que sabe, no seu coração, porque Deus, o Espírito Santo está falando com você. Entendeu? Então é aquilo ali que você vai pegar, aquilo ali, você vai botar em prática, a sua história muda. Então o Naamã só dependia dele, ele não estava dependendo de Deus. Claro que pela vontade de Deus, Deus queria limpar o Naamã. É igual esse homem aqui, Jesus queria. Ele falou: quero, mas eu quero que você seja limpo. E Jesus quer que a gente prospere, Jesus quer que a gente seja curado, Jesus quer que a gente viva bem. Jesus não chamou ninguém para sofrer, pessoal. Isso aí é um evangelho, desculpa a linguagem, é um evangelho maligno. Porque Jesus não chamou ninguém você para ficar capegando, se arrastando, igual a gente vê pessoas se arrastando aí, enfermo, caindo nos pedaços e atribuindo isso a Deus. Não, porque o papai está cuidando, isso aqui foi rebeldia minha, Deus fez isso. Não, Deus não fez nada disso, Deus está tomando a culpa aí de outra coisa, porque quem veio para roubar, matar e destruir foi o inimigo, não foi Deus. Jesus disse assim: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Jesus veio para salvar, entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Na hora ele ficou limpo. Mas deixa eu te explicar uma coisa: qual foi o primeiro passo que esse homem fez para ser limpo daquela lepra? Talvez você não está mais, não guardou isso aqui. O que ele fez? O primeiro passo que ele fez aqui é que ele se aproximou de Jesus. Ele chegou, foi até Jesus, né? E eis que veio um leproso e adorou. Ele foi até Jesus, ele se aproximou de Jesus. Primeiro passo para a gente ser abençoado é se aproximar da palavra. Jesus é verbo, gente. Esqueça a igreja, porque a igreja é X, porque o pastor X, irmão, isso aí, igreja não leva ninguém para o céu, o pastor também não leva.
O que leva é a palavra de Deus. O pastor é só um instrumento que envia a palavra para você. Mas você, se todo mundo entender, se é a sua fé, se você crê naquilo ali, nada vai impedir o seu milagre. Se você crê, se você pega aquela palavra que está precisando de um conserto e se conserta com Deus, nada vai impedir você de ser abençoado. Ah, pastor, mas o Chiquinho, Toninho, eu já vi lá na igreja, não foi abençoado. Irmão, você está olhando para o lado errado, olha para Jesus. Você não tem que olhar quem foi, quem não foi abençoado, porque você não sabe como é que é a vida daquela pessoa. Ah, mas eu cheguei na igreja, tem 5 anos, o Toninho está 50, ainda não, o filho dele não foi convertido, o meu também não vai ser convertido. Você está pensando errado, você não sabe como é que é a vida do Toninho. De repente ele está 20 anos na igreja, mas não obedece. Isso não significa que você vai acontecer a mesma coisa. Se você obedecer, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos, cada um tem a sua fé. Cada um tem a sua fé. Não vai nessa não, porque você não sabe a vida da pessoa como é que é. Às vezes a pessoa, e as aparências enganam, tá? Estou falando você ficar desconfiado de ninguém não, mas às vezes a pessoa está ali numa santidade, mas por trás a pessoa está entendendo? E você olha para você assim, parece até que você, poxa, eu invisto dessa pessoa, tadinha de mim, se essa pessoa tão santa não aconteceu ainda na vida dela, imagina eu. Não. Quem vê a aparência não vê o coração. Às vezes você ali do teu jeito ali meio esquisito e tal, não vê Pedro? Pedro era todo marrento, entendeu? Só que Pedro foi escolhido para ser o líder da igreja. Por quê? Porque ele, com aquela grosseria toda dele, ele amava Jesus. E aí? Jesus falou, esse aí é o cara, ele me ama, vai amar as ovelhas, entendeu? Mas quem olhasse para Pedro ia pensar até que Jesus escolheu errado. Ele já arrancou a orelha do soldado lá na frente dos outros, na frente da igreja. Já pensou se eu arranco a orelha de alguém aqui na frente de vocês? Você ia pensar o quê? Poxa, pastor violenta, tem certeza? Vocês iam chegar para o pastor Mota, pastor, tem certeza que Jesus levantou essa mulher como pastora? Não é possível, já que você não errou aí, não. Porque ele arrancou a orelha, ele arrancou a orelha do soldado na frente dos irmãos dele, gente, que ele ia ser líder, que ele tinha sido levantado líder, entendeu? Só que ele, com aquela marra toda, foi ele que Deus não escolheu errado, não. Que depois o Pedro se converteu de uma tal maneira que até a sombra de Pedro curava. Vai ver que o Judas não, vai ver que o Judas era todo engravatinho, aleluia, glória, e o Judas traiu Jesus. Então a aparência não quer dizer nada não, gente. Judas não era estourado não, você já ouviu falar que o Judas era estourado? Não, o Judas era quietinho, mexe daqui com igreja. Você está entendendo? Tem gente que erra o alvo, pensa todo. Não é porque a pessoa está ali naquela santidade, isso não tem nada a ver não. Às vezes a pessoa está ali 10, 30 anos ali dentro da igreja, mas o coração da pessoa, a pessoa tem raiva, a pessoa tem ódio, a pessoa tem cheio de problema, é interno, né? Ninguém vê, mas é interno. Aí você está comparando a ela, não, estou falando que é tão santo, ainda não recebeu a bênção, que dirá, eu não esquece ela. Deus não quer saber disso não, Deus quer saber do seu coração. Às vezes você tem mais fé do que a pessoa, às vezes você, do seu jeito meio estranho, você obedece mais do que a pessoa, isso não quer dizer nada não, entendeu? Você tem que seguir a palavra, esquece os outros. Se você for atrás do outro, você vai acabar errando. É a mesma coisa um vídeo que eu vi, que eu fiz autoescola, depois eu vi muito vídeo que falava sobre trânsito, né? Eu vi tem uma mulher que ela ensina muito bem, gente, aula de trânsito na rua, né? Eu gosto de ver os vídeos dela, mas teve um vídeo que ela postou que eu não concordei muito, que ela falou assim, ó, se você não está muito acostumado, você vai pegar uma via, como por exemplo ali, como viaduta. Aí você não está muito acostumado, ali você não sabe direito qual lado fica. O que você faz? Ou o trânsito normal, que você pegou, mas você não sabe direito, você está meio em dúvida para onde você vai. Você segue os outros carros, segue aquele grupinho que está indo, né? Só que eu pensei na minha mente, hoje em dia não dá para a gente fazer assim não, cara.
Entendeu? A gente segue um doido que também já não tem juízo. Da outra vez o cara veio aqui, ó, nessa estrada aqui, tava eu indo de Uber para lá. Olha só, é uma via de mão dupla, né? A gente estava indo para lá. Aí tu sabe que os carros vão para lá, os outros vêm para cá. Aí tinha uma fileira de carro aqui e uma fileira de carro aqui. Não tinha espaço nenhum para o cara cortar. O que o cara me faz? Uma fileira de carro aqui, a gente parado com o Uber aqui que estava no trânsito, né? O cara vai tenta me cortar, irmão, mas não tinha espaço no meio para ele cortar para lugar nenhum. Cara, quase que ele jogou o carro para cima do Uber. Só deu tempo do Uber fazer assim, ó, ir para o acostamento. Se o Uber não vira rápido para o acostamento, ele ia bater de frente, porque ele tentou cortar num espacinho assim que não tinha espaço para ele ir. Você tá entendendo? Pra onde que ele foi? Pra cima do Uber. Tu já pensou se eu tô seguindo um cara desse? Você tá entendendo? Ele fez uma doideira. Nem o Uber entendeu. O Uber, caraca, esse homem, o que esse homem fez, gente? Quase que ele caiu no acidente. Se eu não chego pro lado, ele ia bater de frente comigo. Aí eu vou seguir um elemento desse. Entendeu? E aí eu falei, essa menina ensina direitinho, mas isso aí que ela ensinou não funciona, não. Você vai seguir um cara que também já é meio doido na estrada, aí ele causa um acidente e acaba você se metendo no acidente também, porque é igual aquela história do Midinho, né? Aquela menina que foi tirar, eu não sei se foi a menina ou o menino que foi tirar cola na escola. Foi o menino, né? Foi o... Como é que é o nome daquele loirinho? Do Mindinho. Que ficou lá na piscina, lá o Gustavinho, né? Ele ficou lá na piscina, tomando banho e tal, não quis estudar. Depois eu tiro cola. Aí chegou lá na escola, ele foi, começou a dizer, me dei bem, não precisei estudar. Rapaz, tem que ver a cara dele quando a professora falou que a menina tinha sido reprovada. O que significa isso? Ele foi também, ele colou da pessoa errada. Então... Por isso que você não tem que ir pelos outros, você tem que ir por você, pela sua fé. Tu vai confiar nos outros? Não, irmão. Você tem que fazer a sua parte, vai pela palavra, não vai pelo que os outros estão falando, que você acha dos outros. E se a pessoa estiver errada, você vai errar também. Agora tem um jeito que você não vai errar nunca. Se você for pela palavra, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui você nunca vai errar. Isso aqui é uma bússola do cristão. Sempre vai levar você para o caminho certo. Agora vai pela cabeça dos outros. Se a pessoa estiver errada, você cai no buraco junto com ela. Então ele está falando aqui, ó. E logo ficou purificado da sua lepra, da lepra, né? E disse-lhe, então Jesus, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe servir de testemunho. E o homem foi curado, purificado e acabou o problema. O que ele fez primeiro? Se aproximou de Jesus. É o que a gente tem que fazer, se aproximar da palavra, meditar direitinho. Gente, nós não nascemos perfeitos, nós não somos perfeitos. Nós somos aperfeiçoados por Cristo. O que é aperfeiçoado por Cristo? Pela palavra. Nós somos santificados pela palavra. Então você, quando tiver um tempinho, medita, ora naquilo ali. Às vezes Deus usa lá meu pastor, eu percebo que tem uma coisinha errada na minha vida, eu começo a orar em cima daquilo ali. Pai, o Senhor sabe que eu não sou perfeita, mas eu também não quero viver no erro. Sozinha, não adianta eu dizer, vou fazer porque eu sozinha não consigo, porque o Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas se o Senhor me der força, eu vou conseguir cada dia me aproximar um pouquinho do Senhor. Gente, você vai ver que só isso que você está fazendo vai mudar muito a sua vida. Porque Deus vai começando a ver em você o interesse de mudar, o interesse de consertar. E às vezes a gente pensa o seguinte, presta bem atenção que a gente não pode pensar.
Ah, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não faço não sei o quê. Você acha que a sua vida já está certinha diante de Deus. E às vezes Deus está falando para você consertar e você não abre mão. Vamos ver uma pessoa que aconteceu isso? Não, irmão, não vai pelo que você acha, não. Não se estribe no seu próprio entendimento. Ouve a palavra e obedece. Glória a Deus. É igual eu tenho algumas coisas na minha vida, graças a Deus, que eu obedeço a Deus. Eu tenho meu pastor, eu congrego, eu devolvo meu dízimo direitinho, procuro não andar de fofoquinha, falando mal dos outros. Isso não significa que eu sou perfeito, que tá bom. Eu tenho que ver o que Deus está falando na minha vida. Eu tenho que entender o que Ele está falando, não o que eu acho. Entendeu? Ah, eu já acho que já está bom assim. Não, irmão, você tem que ouvir o que Deus está falando. Glória a Deus. Você está bem com Deus, glória a Deus. Amém. Continua assim, vai orando, né? Aquele que está de pé, cuida para que não caia, não é isso? Glória a Deus. Agora, aquele que você vê que tem um errinho, vamos lutar para consertar. Que muitas das vezes a gente pensa, mas é só isso pode acabar com a sua vida. Entendeu? Pega um balão daquele de encher, botar brinquedinho daqui, faz um buraquinho pequenininho que agulha nele. Aí foi só um furinho, acabou o balão. Amanhã está murchinho ali pendurado. Entendeu? Então, não tampa as brechinhas. Então, eu vou mostrar a você uma pessoa que ele pensou que já estava preparado e Jesus falou para ele, ainda falta uma coisa, ele não aceitava o que Deus falava. É Marcos 10:17. Marcos 10:17. Lá no livro de Marcos 10:17. Gente, tem Mateus, tem também Lucas 18, deixa eu ver aqui. É porque tem uns que é mais bem explicado. E nas três passagens desse versículo, no Mateus, no Lucas e no Marcos. É Marcos, pessoal. Marcos 10. Pode dar uma olhadinha que eu já vou, tá? Lá no Marcos, capítulo 10.
escrito aí, ó, Marcos 10. Ele está dizendo assim, Marcos 10, 21, né? Marcos 10, versículo 1. Gente, preste atenção nisso aqui, olha só. Coisa séria, ó. Está falando, Marcos 10, versículo 17. O jovem rico, não é isso? Então ele está dizendo assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vamos dar uma paradinha aqui? Nós temos que ter interesse disso. Saber o que a gente podemos fazer, o que temos que fazer para alcançar nossa salvação. Nossa salvação não vence de mão beijada, não. A gente tem que se esforçar para obedecer o que Deus está falando. Glória a Deus. E ele teve esse interesse. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas? Peraí. Ué. 21. Sim. Aí ele disse, ó: e por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Aí Jesus falou para ele: ó, tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra o teu pai e tua mãe. Deus já falou para ele: você sabe os mandamentos? Aí ele disse assim, ó, ele porém respondendo lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Esse menino, ele estava certo que ele estava bem. Isso aí já obedeço tudinho direitinho. Entendeu? Tem horas que a gente pensa que uma coisa, mas isso aí é uma coisinha de nada, é um pecado, tem que tirar, vai atrapalhar tudo. Glória a Deus. Não é porque você faz 5 bom que você pode fazer um ruim. Então aquilo ali tem que ser consertado, pessoal. Então o que ele fez? Presta bem atenção. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o que Jesus fez, pessoal? O amor. Vamos dar uma paradinha aqui? Às vezes você está pensando porque Jesus te ama, ele não vai falar a verdade para você. Não. Deus, ele corrige e repreende aquele a quem ele ama. Você está entendendo? Até o pastor e a pastora, você tem que ter cuidado com isso. Às vezes você confunde as coisas, que o pastor ama você, trata você bem, ele não vai falar a verdade para você, então ele não te ama. Você está entendendo? Se estiver num erro, o pastor, não, que isso, poxa, vá lá, então ele não gosta de você não, gente. Sabe que você está no pecado, uma hora ele falou assim, vai botar a mão em você. Tu acha que a pessoa, meu amigo, se vê eu andando daqui para ali, sabe que tem um abismo ali na frente, que eu vou cair, a pessoa não me avisar, isso é amor, pessoal? Sim ou não? Se não é amor, não. Deus me livre, meu pastor cansou de chegar perto de mim, Fabi, olha só, você é uma pessoa de Deus. Entendeu? Não duvida disso não, você é uma pessoa de Deus, mas você está errando algo. Não é assim não. Porque a palavra de Deus diz isso. Nunca fiquei com raiva do meu pastor. Nunca. Se dou bem com ele, tudo, eu sei que ele falou com o meu bem. Agora, se ele não gostasse de mim, ele ia falar, vai nessa, se afunda mesmo no pecado. Você está entendendo? Sim ou não? Talvez eu não estaria nem aqui. Então, ele está pensando que Jesus não amava o menino? Amava, mas ele tinha que falar a verdade. Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó, e Jesus olhando para ele, o amou. Estava com ódio dele não. Ele disse, falta-te uma coisa. Ele não perguntou? Sim ou não? Às vezes a pessoa pergunta a Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que está faltando na minha vida para me ser feliz? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Mas Deus está falando com a gente. Agora tem que aceitar o que Deus fala. E às vezes Deus fala, a pessoa não aceita e vai continuar a mesma ladainha de sempre.
E outra coisa, pessoal, preste bem atenção. Deus pode estar falando uma coisa com você, em particular só com você. Você tem que entender isso. Abre seu coração, gente, para entender as coisas de Deus. Eu, quando ia para a igreja, às vezes Deus falava uma revelação para mim de um jeito, para o meu marido de outro. Ou para o meu marido de um jeito, para mim de outro. Aquilo que Deus falava comigo, eu procurava obedecer, independente de qualquer coisa. Você está entendendo? Você tem que entender quando Deus fala com você. O Pedro, não sei se você já reparou, quando Jesus chamou os discípulos para orar, tinha outros discípulos com ele, sim ou não? Lá no Getsemane. Tinha, não foi só Pedro. Por que Jesus sempre se dirigiu sempre o Pedro? Ou é Pedro? Ou é Pedro? Tu não pode vigiar comigo nem por uma hora? Ô Pedro, por que você está dormindo? Por quê? Porque Pedro era melhor de ouvido do que os outros. Às vezes Deus fala, porque Ele sabe que tem uma pessoa que tem... não é que Ele não fala com todas as pessoas da família, não. Fala, Deus fala com todos. Mas às vezes Ele fala com aquela pessoa que é mais sensível. Então tinha coisas que Deus falava comigo, eu agia, não ficava esperando a minha filha agir, meu filho agir, meu pai agir, meu marido agir. Não, eu mesmo agia, porque Deus falou comigo. Você está entendendo? A gente tem que ter cuidado para não ser aquela pessoa dura de coração com Deus. Às vezes Deus está falando uma coisa aqui, aí você sai daqui, aí aparece lá outra pessoa lá e fala outra coisa. Você fica com o que os outros falou e você larga o que Deus mandou você fazer. Gente, desde quando eu fui para a igreja, eu nunca fui assim. Se eu fosse deixar de ouvir Deus, para ouvir parente meu, ouvir pessoas que falavam lá fora, nem na igreja eu tinha ficado. E tinha gente que me aconselhava até sair da igreja. Olha só, já tinha sido liberta das drogas. Como é que eu ia sair da igreja, gente? Esse é conselho que se dá? A pessoa que foi liberta? Mas eu ouvi esse conselho. Então, em respeito a Jesus, não existe isso. Porque no dia do juízo, se Deus me deu um troço para mim fazer, eu não vou poder chegar lá sem eu não fiz por causa do meu filho. Se eu não fiz por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa do meu vizinho. Irmão, você não vai ter essa desculpa. Porque se for para ter essa desculpa, então ia dar certo para Adão e Eva. Porque o Adão tentou botar a culpa na Eva. Não, Senhor, sabe o que é? Deixa eu explicar ao Senhor. E foi por causa da Eva. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. A culpa foi dela. Jesus engoliu isso? Não. Aí a Eva foi e tentou botar a culpa na serpente. Não, mas a culpa foi minha, não. Aquela víbora ali, ó. Entendeu? Serpente me enganou e eu fui comido. Jesus aceitou isso? Também não. Então o que Deus fala com você, age, não fica esperando o outro, botando a culpa no outro, arrumando desculpa com o outro. Isso aí você que vai ter que responder. Se Deus falou para mim fazer, eu que vou ter que responder o que eu fiz ou não fiz. Glória a Deus, sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Ele não perguntou, Jesus amava ele, mas Jesus falou, ainda falta uma coisa. Você está fazendo isso aí, mas ainda está faltando uma coisa. Não está tudo bem, não. Está faltando você consertar uma coisa na tua vida, rapaz. E aí você vem para a igreja, mas eu já estou bem, eu já dou dízimo, eu vou para a igreja, mas está faltando alguma coisa. Aí o que é? Só você sabe o que é com Deus, você tem que se consertar. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó, e Jesus olhando para ele, o amor, ele diz, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá o tesouro no céu. Vem e faz o quê? Me segue. Estava faltando uma coisa, ele tinha que ir lá e resolver isso aqui. Pastora, mas graças a Deus eu não tenho bens nenhum, então não preciso dar nada aos pobres. Mas Deus está falando, de repente você está faltando perdoar alguém. De repente está faltando você amar o seu inimigo. De repente está faltando você orar mais. De repente tem alguma coisa na sua vida que tem que consertar. Você tem que ver o que é. Examine esse homem a si mesmo. Sim ou não?
Então ele está falando aqui, mas ele contrariado com a sua palavra. Então pensando, todo mundo fica feliz de ter que mudar. Você sabe o que é uma pessoa contrariada? Não concordou com o que Jesus falou. Tem pessoas que às vezes a vida, até bênçãos, assim, caminhões de bênçãos está preso por causa de uma coisa que a pessoa não se rende. Ela não aceita o que Deus está usando o pastor para falar, fica contrariado com a palavra, fica até chateado com o pastor e tudo, porque está pregando a verdade, está pregando aquilo ali. Você entendeu? Não é todo mundo que aceita quando tem que mudar, quando tem que resolver alguma coisa. Ele ficou contrariado. Poxa, não gostei disso que Jesus falou. Entendeu? Isso não, isso eu não faço. Às vezes a pessoa está muito bem com Deus, eu sou uma coisinha toda, mas isso eu não faço, não dá para me fazer, é um montão de desculpa, e isso é que está travando. É uma coisinha, não era uma coisinha só, mas isso aí fez ele perder a salvação dele. Se ele tinha família, perdeu a salvação da família também. Perdeu as bênçãos, tudo por causa disso. Ele disse, mas ele contrariado com essa palavra, o que ele fez? Ele retirou-se triste. Isso já era, perdi minha salvação. Ele preferiu perder a salvação do que consertar aquilo ali. Porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seu discípulo, quanto dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. Então, o que acontece? Ele perdeu a salvação dele, perdeu as bênçãos dele por causa de uma coisa, preste bem atenção, ele não fazia os mandamentos tudo direitinho, mas tinha uma coisa que ele não abria mão. E a gente não podemos ser assim, às vezes você até faz tudo certinho, mas ele tem uma coisa que Deus está falando, larga isso de mão, ou você conserta esse troço. Você já viu aquelas cabaninhas? Cabaninha não é cabaninha que se dá o nome daquilo não, gente. É um negocinho que eles montam, que é fincado assim, é tipo uma tenda, já viu? Tu já viu quando você finca 3 trocinhos daquele mais um que tá solto? Como é que ela fica? É um só, mas o troço fica tudo esquisito, irmão. Entendeu? Fica tudo torto. Porque falta uma estacazinha daquela para o negócio ficar bonitinho. E às vezes não é tanta coisa, é uma partezinha que você tem que consertar, e você não consertou ainda. E isso é a chave para as suas bênçãos, para a sua vitória. Glória a Deus. Então esse menino aqui, ele ficou triste, mas ele preferiu sair triste do que abrir mão daquilo, ou consertar aquilo que ia mudar a história dele. Glória a Deus. Então, pessoal, preste bem atenção, a gente foi ensinado aqui que a gente precisa aproximar de Jesus, crer que o milagre vai acontecer e consertar com Deus. Pastor, eu sinto que tem uma parte da minha vida que está igual aquela tendazinha, está torta. Então vai lá e conserta aquilo ali. Pede força a Deus, quando você consertar vai ficar bonitinho. Ainda vai dar para você abrigar um montão de pessoas da sua família ali embaixo da tendazinha. Vai ser todo mundo salvo, porque tu consertou aquele ladinho que estava torto. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal, para a gente não ir embora muito tarde. Sim, com certeza. E glória a Deus. Aí eu tenho que ir para casa agora e meditar nessa palavra, amém? É tão bom meditar na palavra. Sim, me dá. Qual que é a sua? Qual que é a da Tudo para a mesma É toda a mesma coisa, né? Então tá bom. Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, agradecer o Senhor por essa palavra, por esse conselho, que na verdade, Pai, cada palavra, cada conselho é uma oportunidade nova que o Senhor está nos dando de consertar, até aquilo que o Senhor nos dá uma oportunidade de consertar é para o nosso bem. É porque o Senhor nos chamou para ser abençoado. O Senhor tem bênçãos para ser derramadas sobre a nossa vida. E o Senhor quer que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Mas às vezes a gente tem que consertar aquele pedacinho da tenda que está meio tortinho. E sozinho nós não conseguimos. Por isso nós pedimos a Ti,
como o Senhor fez com Davi, né? O Davi disse assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu, Senhor, tira de mim, me mostra aqueles que eu não estou vendo. E me ajuda a consertar essa área aí. E que o Senhor venha para nos fortalecer, para que cada dia a gente venha melhorar um pouquinho, buscar mais um pouquinho, tomar a decisão, ter coragem de consertar aquilo que precisa consertar, coragem de abrir mão daquilo que não é do agrado do Senhor, para que cada dia a gente consiga agradar ao Senhor e o Senhor possa abençoar a nossa vida poderosamente, de uma tal maneira que até através de nós outras pessoas sejam abençoadas, nossa família, nossa parentela, nosso vizinho e todos aí que o Senhor queira nos usar. E paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, oh Deus, da parentela, que em nome de Jesus todo mal seja arrancado da vida das pessoas e que eles sejam totalmente libertos, curados em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro, Senhor. Eu já te peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor receba também aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E Pai, o Senhor diz que me honrarei. Também venho consagrar ao Senhor essas águas que estão aqui na minha mão, no seu altar. Oh Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha colocar um poder nessas águas. E assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha transformar essa água num remédio poderosíssimo do Senhor. Um remédio que cura de todo tipo de enfermidade, Pai, de todo mal. Que em nome de Jesus seja transformado agora. E quando a pessoa tomar lá, ou as pessoas, todo mal que estiver atacando a saúde, os nervos, os ossos, a corrente sanguínea, os órgãos da pessoa vai sair em nome de Jesus. E esse poder também, Pai, seja um poder de restauração. Todo o corpo, toda a saúde vai ser restaurada em nome de Jesus. É assim que nós oramos e já agradecemos o Senhor desde já em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, pessoal, sabe o que vocês fazem? Deseja aí uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. Quem quiser falar comigo, eu estou aqui. Deus abençoe também aí o pessoal do Zap. Não, do Zap não. É tanto lugar que a gente prega. Do Face e do YouTube. E Deus abençoe em nome de Jesus aqui. É, tanto lugar que a gente prega, a gente não sabe nem mais onde a gente está, só sei que eu estou na igreja. Aí, tá. Ah, Pai, Deus abençoe, Senhor. Vai com Deus. Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá?